Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, você vai conhecer o projeto Fábrica Escola. A iniciativa é voltada para detentos dos regimes aberto e semiaberto, além de egressos do sistema prisional. Oitava sessão do Corpo de Bombeiros, instalada no Tribunal de Justiça do Ceará, faz homenagem a magistrados e militares. E ainda, estudantes de escola pública de Redenção, a 52 quilômetros de Fortaleza, conhecem o Tribunal de Justiça do Ceará. Fique com a gente, o Judiciário em Evidência está no ar. Estudantes de escola pública de Redenção, distantes 52 quilômetros de Fortaleza, conheceram a sede da Justiça do Ceará na capital. A visita permite maior proximidade entre judiciário e comunidade. Também ajuda a fortalecer a cidadania. A visita ocorreu no dia 2 deste mês e foi a primeira de 2013. A iniciativa beneficiou 37 alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Adolfo Ferreira de Souza. Os alunos fazem o segundo ano do curso de comércio. Eles vieram acompanhados de 3 professores. As boas-vindas foram dadas pela assessora institucional do Tribunal de Justiça, Márcia Ximenes, e pelo assessor de cerimonial, Silvio Paiva. O grupo de alunos assistiu a vídeo institucional sobre a estrutura e história da Justiça Estadual. Em seguida, acompanhou parte da sessão de julgamentos da 7ª Câmara Cível. Depois, os estudantes conheceram o Memorial do Poder Judiciário. No local estão móveis, documentos e fotos. Tiveram também a oportunidade de saber mais sobre o setor de digitalização, onde os processos em papel são transformados em arquivos digitais. A medida faz parte do projeto de virtualização. Na ocasião, foram sorteados exemplares da cartilha educativa sobre a Justiça do Ceará. A coordenadora do curso de comércio, professora Fabiola Alves, ressaltou a importância da proximidade entre judiciário e comunidade estudantil. Nada como uma prática, de eles vivenciar na prática todo o aprendizado, toda a parte teórica que eles estão vendo em sala de aula. É muito importante para eles, dá para ver assim na carinha de cada um deles a felicidade de estarem aqui e de poder aprender, assim como eu já falei, na prática toda a teoria. Eu pude conhecer pessoas novas, pude saber como funciona o trabalho do desembargador, os juízes, e pude entender também a respeito de comarcas, de varas, e onde cada uma delas funciona, e a respeito dos direitos e deveres que cada um de nós temos. A aluna Andresa Nogueira, de 15 anos, quer ser juíza. Ela disse que a visita ao tribunal aguçou ainda mais esse sonho. O meu conhecimento abrangeu muito. Gostei muito dessa visita aqui no plenário hoje. Eu decidi ser juíza, assim, pelo fato dos direitos, das leis mesmo, que precisam ser aprimoradas no Brasil. As visitas ao tribunal fazem parte do programa Justiça e Cidadania. As escolas e faculdades, públicas ou privadas, podem agendar visitas por meio dos telefones 85-3207-7044 ou 7054. As ligações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. A oitava sessão do Corpo de Bombeiros, localizada no Tribunal de Justiça do Ceará, entregou medalhas e condecorações para magistrados e militares. O ato comemorou os 5 anos de instalação da unidade. A solenidade de entrega ocorreu no dia 27 de março, na Corregedoria Geral da Justiça do Ceará. Receberam as distinções o Corregedor-Geral, desembargador Francisco Sales Neto, o desembargador aposentado José Eduardo Machado de Almeida e o juiz aposentado Francisco Santa Maria Montalverne Parente. O vice-presidente do tribunal, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, também agraciado, foi representado pelo Corregedor-Geral. A oitava sessão dos bombeiros também homenageou o coronel da Reserva do Exército Brasileiro, Antônio Carlos Pontes Barreto, assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça, além de 40 militares, entre bombeiros e policiais. Queremos agraciar os colaboradores da oitava sessão de bombeiros, aqui do Tribunal de Justiça, que são pessoas que fazem sempre o engrandecimento do trabalho do Corpo de Bombeiros prestado a esta casa. O desembargador Francisco Sales Neto destacou a importância da homenagem. Toda medalha, toda homenagem é importante, mas essa tem uma significação muito grande, que a finalidade do Corpo de Bombeiros é servir a vida alheia, a vida do próximo. Então eu acho que todos nós temos essa missão de servir a alguém. Nós temos aqui no tribunal muito respeito e muita consideração por essa tropa, né? É um pessoal formado e qualificado para salvar vidas, né?
preservar vidas e auxiliar, né, a coletividade naqueles momentos mais difíceis, como eu já disse. Agora mesmo, nesse problema que nós estamos vivenciando da seca, eles estão engajados no trabalho de ajuda à população carente do interior. A 8ª seção do Corpo de Bombeiros é formada por 3 oficiais e 20 praças-bombeiros. A unidade é subordinada à Assistência Militar do Tribunal de Justiça. Além de combater incêndios, atua na prevenção de acidentes e na prestação de primeiros socorros. Veja depois do intervalo, o projeto Fábrica Escola vai beneficiar cerca de 300 pessoas, entre detentos, egressos do sistema penitenciário e familiares. O Judiciário Cearense disponibiliza acesso gratuito à internet sem fio. Para saber como fazer uso dessa comodidade nos prédios da Justiça, acesse www.tjce.jus.br. No último dia 3 foi lançado o projeto Fábrica Escola. A expectativa é beneficiar 30 apenados e familiares, totalizando cerca de 300 pessoas. A iniciativa, inédita no Nordeste, é resultado da parceria entre instituições públicas e privadas. Entre elas estão o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, empresas privadas, Universidade Estadual do Ceará e Fundação Deusmar Queiroz. O projeto foi idealizado dentro do modelo da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No local, são disponibilizadas oficinas de trabalho e outras atividades voltadas à reintegração e inclusão social. Os beneficiados têm momentos para refletir, conhecer a si e ao outro, além de reaprender a conviver em sociedade. Podem participar apenados dos regimes aberto e semiaberto, egressos do sistema prisional e familiares. Para explicar outros detalhes desse projeto, eu recebo o juiz César Belmino Barbosa Evangelista, titular da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, a defensora pública Aline Lima de Paula Miranda, do Núcleo de Execução Penal, e a promotora de Justiça Camila Gomes Barbosa, titular da 34ª Promotoria de Justiça da capital. Sejam bem-vindos. Juiz César Belmino, a iniciativa é inédita no Nordeste? Sim, o projeto é inédito e teve o seu surgimento por ocasião de uma audiência pública sobre regime semiaberto ocorrida no dia 20 de junho do ano de 2012, quando nesse evento compareceu o professor Vicente Pereira, superintendente da Fundação Deusmar Queiroz, e apresentou esse projeto que foi aprovado e grupos simpatizantes de juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados e outros se solidarizaram a ele e passaram então a se reunir semanalmente em reunião durante um período de 9 meses e daí esse grupo, que foi conhecido como grupo organizador, passou então a desenvolver o projeto. Defensora Aline Miranda, o sucesso da ressocialização depende somente do poder público? Absolutamente. Ele depende de toda a sociedade, sobretudo do poder público, mas não pode haver ressocialização sem a participação da sociedade, intervindo em todos esses estágios desse período de readaptação da pessoa à vida em liberdade e também no momento do retorno a ele. Mas nesse projeto, o interessante é que a sociedade está interagindo durante o cumprimento da pena, através dos voluntários, através das parcerias, através das fundações, do terceiro setor, no caso. Desta forma, a sociedade está engajada em todas as fases desse processo. Promotora Camila Barbosa, qual deve ser a participação da sociedade em iniciativas como o projeto Fábrica Escola? Bem, eu admito ser esse projeto de suma importância na execução penal, porque, pelo menos falando pelo Ministério Público, nós, promotores de justiça, acusamos e, quando chega na fase da execução penal, fiscalizamos a pena. E no Brasil não existe prisão perpétua e nem pena de morte. Então, aquela pessoa que vai cumprir a pena, ela vai retornar ao seio da sociedade, vai retornar ao nosso meio. Então, essa iniciativa de dar uma chance às pessoas que cumprem pena de trabalho, de reintegração junto aos seus familiares, é de suma importância para que nós possamos evitar até mesmo a reincidência daquelas pessoas que cumprem a pena. Juiz César Belmino, quantas instituições estão envolvidas nessa iniciativa, nessa ação?
Nesse projeto Fábrica Escola Teoria e Prática para a Vida, nós temos envolvidos diversas instituições. Temos envolvido a Universidade Estadual do Ceará, a Procuradoria de Justiça, a Defensoria Pública Geral, as varas de execução penal, a segunda e a terceira, a vara de penas alternativas, a própria Fundação Deusmar Queiroz, que está à frente do projeto, e diversos segmentos da iniciativa privada, que vem demonstrando interesse em transformar realmente a nossa sociedade, fazendo com que essa sociedade seja uma sociedade mais segura e tranquila e que contribua para a ressocialização do preso, porque ressocializando o preso, ela estará contribuindo também para a diminuição dos índices de reincidência e dos índices de violência. A sociedade já percebeu, então, que precisa se engajar, que precisa também se tornar mais ativa? Com certeza. A iniciativa privada e a sociedade já perceberam que somente segurança pública, somente viaturas, somente um número de delegados de polícia, de juízes, de promotores de justiça, de denúncias, defesas e julgamentos não são suficientes para se recuperar a pessoa. É preciso investir na capacitação do homem, seja no seu aspecto educacional, profissional ou espiritual. Assim fazendo, nós estaremos contribuindo para a melhoria do nosso meio de vida, no nosso meio ambiente, evitando novos incidentes, como que ocorre diariamente, rotineiramente, nos dias de hoje. Defensora Aline Miranda, como será feito o acompanhamento social, psicológico e assistência médica e jurídica? Existe uma equipe permanente, formada por uma psicóloga, uma assistente social e uma profissional com vasta experiência no sistema prisional, aí contabilizado em termos de quase de 20 anos de experiência através da pastoral carcerária e através, inclusive, da direção de unidade prisional, que é a doutora Ruth Leite, né? E nós temos a assistente social, psicóloga, diariamente, manhã e tarde, são pessoas que estão inseridas no projeto e fora esses nós temos os voluntários que fazem parte do projeto através dos Amigos da Defensoria Pública, que é o programa de voluntariado da Defensoria Pública. Então, eles são cadastrados, capacitados, são profissionais das mais diversas áreas. Nós temos, inclusive, um sociólogo que está fazendo um trabalho de pesquisa do início do projeto, já está na fábrica, realizando esse trabalho. Ele faz parte do LEV, do Laboratório de Estudos da Violência. Nós temos a Universidade Estadual do Ceará com uma gama de cursos e profissionais e estagiários que estão conveniados ao projeto. Então, no momento oportuno, irão intervir nas ações, nas dinâmicas. Atualmente, nós já temos a intervenção direta do curso de nutrição, que foi quem organizou a cozinha da Fábrica Escola, dentro do padrão adequado, né, na questão da alimentação. E nós temos, sobretudo, as famílias dos presos trabalhando dentro também da Fábrica Escola, a questão de voluntariado em horários variados, mas essa interação com a própria família deles ocorre. No que se refere à assistência jurídica, essa já está sendo prestada e continua sendo prestada pela Defensoria Pública. A de saúde, em casos mais graves, a gente fará o encaminhamento à rede pública de saúde. Promotora Camila Barbosa, a ressocialização é um direito do preso? Com certeza, é um direito do preso e eu acredito que é uma obrigação da sociedade como um todo e a lei de execução penal vai nesse sentido. Porque, como eu disse no início, aquele preso que não vai cumprir pelas normas constitucionais nenhum tipo de pena para sempre, perpétua ou pena de morte, porque não existe no Brasil, ele vai retornar ao seio familiar, ele vai retornar ao seio da sociedade, ele vai preso e depois ele volta. Então, no sentido de minorar esses índices de reincidência, a sociedade deve repensar a questão do preconceito de quem já errou e dar uma nova chance para aquela pessoa que cometeu um crime. Porque nós verificamos o quê? Que a carceragem a cada dia aumenta e o objetivo da lei de execução penal é justamente punir, a pessoa pagar a pena, mas depois que termina o pagamento, ela vai retornar. Então, existe a questão da ressocialização.
Aqui no Ceará não existe nenhum atendimento à lei de execução penal no que tange o regime semiaberto. O regime semiaberto, ele inexiste aqui no estado do Ceará. Então, essa iniciativa ímpar, e eu quero aqui parabenizar os juízes da vara de execução penal, os defensores públicos, aqui por este projeto, que nós possamos multiplicá-lo, porque o Estado, ele peca nesse sentido, em que a ressocialização, ela até existe pequenos projetos dentro de algumas penitenciárias aqui do estado do Ceará, mas ainda é ínfimo. Então, a sociedade, como está muito em voga hoje as parcerias público-privadas, né? Essa é uma iniciativa privada juntamente com o setor público, então a sociedade deve abraçar essa iniciativa. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre o projeto Fábrica Escola. Acesse o portal de serviços do SAGE, Sistema de Automação da Justiça, e conheça a virtualização dos processos. O link está disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará. O Judiciário em Evidência está de volta. Juiz César Belmino, o projeto Fábrica Escola está fundamentado nos 4 pilares da educação, modelo da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Que pilares são esses? Nós temos 4 pilares. Temos o elemento individual, o elemento relacional, o elemento produtivo e o elemento cognitivo. Por meio do elemento cognitivo, na Fábrica Escola, o detento e seus familiares adquirirão conhecimentos teóricos e práticos necessários a contribuir para a modificação de sua realidade e de seus valores. Por quê? Porque modificando a sua realidade e os seus valores, ele retorna para o convívio social em melhor condição de enfrentar o mercado de trabalho, de enfrentar a sua própria família, de enfrentar a sociedade e de ser aceito também. Mas antes disso, ele precisa passar pelo elemento individual. O que é o elemento individual? É um autoconhecimento. Ele descobrir quem ele é, o que ele tem de produtivo ou de negativo e buscar, por meio de aprendizado espiritual, educacional e profissional, aprimorar esse seu eu individual. Ele tem também que aprimorar o elemento relacional. Ele voltar, ele aprender a se relacionar com as pessoas, com a sociedade, porque aprendendo a se relacionar com a sociedade, com as pessoas, ele tem também uma maior facilidade de contribuir para a sua reinserção social. E tem também o elemento produtivo. O que é o elemento produtivo? O elemento produtivo é novamente aprender a fazer, ou então fazer, sabe? Aprender a fazer e fazer, com o intuito de contribuir para o seu retorno, mas não um retorno apenas social e familiar, mas também para o seu retorno profissional, ser aceito pelo mercado de trabalho. Tudo isso é fundamental porque contribui para o seu aprimoramento pessoal e de sua família e, com isso, ele tem melhores condições de contribuir para a melhoria da sociedade. Defensora Aline Miranda, quais profissionais estão envolvidos no projeto da Fábrica Escola? Nós temos magistrados, nós temos defensores públicos, nós temos promotores de justiça, nós temos advogados, nós temos psicóloga, assistente social, educadores, nós temos, como eu disse, sociólogo, né? Nós temos acadêmicos, inclusive, de psicologia também, junto com o professor de psicologia, já da Universidade Estadual, que já intervém lá. Nós temos as empresas, né, que são parceiras, são outros profissionais, no caso a Romase, que produz os conectores de eletricidade, é a primeira empresa, juntamente com a Associação Mãos que Criam, que já realiza o trabalho artesanal, então nós temos também artesãos, unindo, eu não poderia deixar de dizer, com os profissionais da Fundação Deusmar Queiroz, que é a questão do empreendedorismo, né, na parte de administração, de formar essas pessoas também na educação básica necessária para o ofício que eles irão desempenhar depois como autônomos, como empreendedores, né? Então também tem essa formação
que busca ser completa. Também tenho que lhe dizer que nós temos uma parceria também com o Instituto Volta Vida, que trata a questão da drogadição, que é uma preocupação muito grande nossa, até porque o sistema carcerário, ele possui muitas pessoas que são reféns das drogas, né? E por isso mesmo, muitas vezes estão dentro do cárcere. Daí nós nos valemos de profissionais com experiência, como é o caso do IVV, que há 11 anos possui um instituto, e está agregando seus conhecimentos a nós. E eu aproveito para perguntar à senhora, como vão ser essas oficinas de trabalho? O trabalho ocorre o dia inteiro, intercalado com ações desses outros profissionais, da sociologia, da psicologia, a parte espiritual também, um momento de oração, um momento de estarem consigo mesmo. Mas a empresa trabalha no horário comercial, a Romase, que já executa o trabalho, é bom que se diga que nós estamos inaugurando a fábrica, mas já de algum tempo, há cerca de um mês, nós já estamos funcionando. A fábrica já possui presos que estão cumprindo sua pena dentro das instalações da fábrica escola, né, já executando o projeto. E nós já temos, eles trabalham o dia inteiro lá com a Romase, já tem uma parte de sua linha de produção fabricada dentro das dependências da fábrica escola. O mesmo acontece com a Associação Mãos que Criam. Então já está acontecendo o projeto. É um projeto que a gente está construindo o caminho caminhando. Então haverá uma série de ajustes que nós faremos no decorrer de sua história, né, do desenvolvimento do projeto. Mas ele já está acontecendo, né? Juiz César Belmino, como o detento, o egresso ou o familiar pode participar do projeto? A seleção é feita pela Defensoria Pública e é apresentada o nome do detento à Fábrica Escola. A Fábrica Escola, então, pega a relação de detentos e apresenta à empresa que estiver conveniada com a Fábrica Escola. Essa empresa, então, avalia o detento e dá a sua resposta, se aquele detento tem ou não capacidade para aquela atividade. Retorna para a Fábrica Escola, então, devolve para a Defensoria Pública faz o requerimento do trabalho externo junto ao juiz, ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, após ouvir o Ministério Público, então decide pelo deferimento ou não do pedido. Defensora Aline Miranda, os beneficiados eles podem levar essas experiências para as comunidades em que eles vivem. E qual a importância dessa multiplicação dessa experiência? Isso é a ressocialização. Ao chegar na sociedade, eles são o testemunho, o que é mais importante, né? É a prova viva de que é capaz de superar aquele ambiente, aquelas vicissitudes, aquele meio em que ele vivia, os valores. Então, a partir dessa convivência, esse retorno de uma forma diferente, a gente vai ter o termômetro do nosso projeto, né? Esse projeto, ele não visa tão somente mudar os valores do preso e de sua família. Ele visa mudar os valores da sociedade. Indiretamente, ele quer contribuir e desencadear na sociedade um processo de amadurecimento emocional para a realidade do detento, a sua realidade da própria sociedade. A sociedade está doente. Não é só o detento que está doente. Se não se recuperar o detento, não se recupera a sociedade. E não se recuperando a sociedade, o que vai acontecer? Todos nós que estamos no mesmo parque e fazemos parte da mesma sociedade, amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, vamos pagar por isso. Vai mudar um pouco a sociedade, apesar de que são poucos presos, por enquanto, que são beneficiados, né? No número, se a gente for comparar o número de presos que o sistema tem aqui no Ceará, mas aos poucos vai mudando um pouco da visão da sociedade? Com certeza. Atualmente, a massa carcerária do estado do Ceará gira em torno de 16 mil presos. Esse é um projeto piloto, mas o objetivo, acredito, da Fábrica Escola é justamente o efeito multiplicador. É a união do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria, da iniciativa privada, e justamente para a sociedade, como também muito bem falou o doutor César Belmino, verificar que cabe a cada um de nós dar a sua contribuição, porque todos nós vivemos num mundo, infelizmente, individualista. Mas, na hora de reclamar para o poder público da segurança, muitas vezes aquela pessoa que é assaltada ou que é vítima de um crime, qual foi a contribuição que ela deu?
muitas vezes nós mesmos pensamos, já pagamos os impostos, mas eu acredito que hoje nós vivemos num mundo globalizado, só o pagamento dos impostos não é suficiente. Nós devemos justamente repensar os valores, repensar a nossa sociedade como um todo, dar a chance àquela pessoa que errou para, se um dia ela retornar ao seio da sociedade, ela ter uma chance de um trabalho, de um emprego digno. O que eu percebo de mais relevante é que nós temos um exemplo de uma abertura da iniciativa privada, do terceiro setor, lançando um olhar e investindo num projeto que tem esse recorte, população carcerária. Eu desconheço projetos dessa natureza, daí porque ele é piloto, né? Da iniciativa privada, do terceiro setor, investindo como nós estamos tendo esse investimento, apostando nesses profissionais ou nesses presos e apostando que nós, Estado, também teremos condições de gerir esse projeto para que ele dê resultado. Então, com a abertura dessa fundação, nós acreditamos que outras fundações de grandes grupos empresariais, tal como esse, poderão também estar replicando a experiência da Fábrica Escola. É importante também destacar que nós reconhecemos as dificuldades do Estado, ou do Estado do Ceará ou do Estado do Brasil. Não é fácil administrar. Um governo ele tem obrigações com relação à educação, com relação à saúde, com relação à segurança. Nós reconhecemos isso, reconhecemos que compete a ele resolver todas essas questões. Mas também reconhecemos que a história do nosso sistema carcerário é antiga, ela está aí há décadas. E o projeto Fábrica Escola, na verdade, não veio para derrubar o sistema penal, ele veio para somar, ele veio como uma receita para contribuir para com a ressocialização do preso e também contribuir para com o Estado, dando a ele uma nova forma de recuperar o preso. Agradeço a presença de vocês. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCE Notícias. E o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.